Marcos 10, 2, por favor. Dez, 2 diz assim: o Evangelho segundo escreveu Marcos diz assim: e aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma carne, e assim já não serão mais dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Amém? Bom, eu não vou pregar sobre esse texto, mas eu gostaria de caminhar com você, começar com o ensino e terminar com uma pregação. Talvez a gente faça, eu estava tentando fazer uma junção, uma pregação, uma mistura de pregação com ensino. Mas por que eu falei esse texto de Marcos? Porque eu preciso que você entenda que o que Jesus está falando para os fariseus é um movimento de volta. Ele está falando: ok, vocês querem falar comigo sobre divórcio? Vamos voltar para a ideia do meu pai. Qual é a ideia do pai? Então, esta noite, a gente está falando, começa com um texto que os fariseus perguntam sobre divórcio, mas poderia ser sobre finanças, poderia ser sobre o filho rebelde. A questão é que nesse texto, os fariseus estão testando o Senhor Jesus. Eles falam assim, eles não falam, mas eles conjecturam. Conforme o que ele falar, ele vai falar contra Moisés. E a gente vai chamar ele de herege. Então vamos fazer uma pegadinha com Jesus. E eles perguntam: é certo? E ele fala assim: voltemos ao princípio. Essa é a essência. Voltemos ao princípio. É claro que os fariseus perguntam a respeito do divórcio, por quê? Porque as pessoas tinham problemas. Há 2000 anos atrás, um relacionamento de dois seres humanos diferentes, com personalidades diferentes, com criações diferentes, é um relacionamento muitas vezes difícil. Não é fácil para mim aturar, Miriam, mas Jesus tem me capacitado. Por que vocês estão rindo? Essa bênção linda aí? Eu estou usando a retórica, eu quero que você pense a respeito disso. Então, 5 irmãos, da mesma forma, são diferentes. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa. Então, eu estou tentando trazer para você de que os fariseus tocam num ponto sensível ao ser humano já naquele momento. O relacionamento familiar. E é algo difícil. A vida a dois, falo para solteiros, até para os casados que ainda não sabem, é difícil. Então os fariseus pensam: como que nós vamos fazer? Nós vamos tocar num assunto que é do interesse do povo, Jesus vai responder errado e nós vamos derrubar Jesus.
O que é interesse do povo? Falar sobre casamento. O fariseu não estava nem aí com o assunto. O fariseu só queria um assunto que o povo tivesse atenção disso. Então, mas por que isso? Porque nós enfrentamos dificuldade no relacionamento. Eu não sei se a Miriam faz careta no banheiro quando eu estou falando alguma coisa na pia. Mas semana passada eu falei para vocês que a Miriam falou um negócio na pia, eu me olhando no espelho, eu me vi fazendo careta e falei, opa, eu sou crente, isso não me pertence. Mas, tendo dito para você de que relacionamentos são difíceis, e por isso os fariseus tocam nesse assunto, nós precisamos olhar não o problema, nós precisamos olhar para a solução. E qual é a solução de Jesus? Voltar para o princípio. A solução de Jesus é voltar para o princípio. Então, nesta noite, nós estamos criando um entendimento de voltar no Senhor ao princípio. E eu gostaria de ler com você um outro texto, em Jeremias 6:16, que diz assim, Jeremias 6:16, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Vamos parar aqui, eu vou ler na minha versão. Diz assim, parai sobre os cruzamentos e observai. Indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançarei paz e descanso para vós. Veja que, quando ele fala assim, assim diz o Senhor, é Deus falando, é o Pai de Jesus falando. Ele está falando, parai no cruzamento, sobre o cruzamento e observai. Observai, indagai pelos caminhos antigos, veredas antigas. A palavra está dizendo, olhe para o princípio, olhe para as coisas antigas. Eu queria saber cantar, porque você vai cantar assim, eu quero voltar ao primeiro amor, mas eu não sei cantar, então eu não vou cantar para você não ir embora. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Em Jeremias, o Deus diz, para sobre o cruzamento e observa. Já percebeu que nós temos vivido a vida tão corrida? A vida tão corrida. Eu preciso confessar para você. Hoje eu estava falando à mesa na hora do almoço com a Miriam. E eu disse assim, Miriam, eu sei que em última instância a responsabilidade é minha. Porque eu não preparei-me e preparei o escritório para uma emergência. E eu passei esse mês todo correndo, trabalhando 10, 12 horas por dia, almoçando em 30 minutos. E eu preciso dizer para você, eu sinto falta da presença do Pai. Não da presença que Ele traz quando eu venho ao culto, mas da presença em que eu fui atrás buscar a presença dEle. Você deveria ficar feliz porque o teu pastor sente falta daquele momento em que ele buscou e atraiu a presença do Pai. Porque quando o teu pastor achar que entra no automático quando quer, na presença do Pai, tem alguma coisa errada. E eu tenho gemido, essa semana eu decidi que o mês de março, e eu posso te dizer isso,
esse mês, todos os dias, eu orei e intercedi por alguns de vocês. O que não recebeu oração minha ainda vai receber. Uma mensagem perguntando, olha, eu orei por esse motivo. Você tem mais algum motivo que você quer me pedir oração? E aí, ele diz, o Senhor diz, parai. Por isso que a nossa vida é acelerada. O faraó diz assim, esse povo está sem o que fazer. Vamos dar para eles mais trabalho. Agora a gente não vai mais dar o barro, a gente não vai mais dar a palha. Eles vão atrás do barro, eles vão atrás da palha para fazer os tijolos. Quando o povo de Deus estava preso no Egito. Eu me lembro que eu passei muito livramento na minha vida, que era quando não tinha televisão em casa. Então eu tinha que ir e ver no vizinho. Era uma luta diferente. Naquela época nós não tínhamos acesso à televisão. Hoje eu tenho um problema. O problema é que hoje eu tenho Disney Plus, eu tenho com facilidade a Apple TV, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon, eu tenho YouTube, eu tenho tudo isso. E o diabo me dá de graça tudo isso, sabe por quê? Porque para que eu não pare. Para que eu não pare e diga assim, peraí, por que eu estou todo ano, todo semestre, eu tenho esse problema na minha vida? Por quê? Eu já estou com 30 anos, estou com 25, estou com 40, estou com 50, e vira e mexe, eu estou com um problema aqui. A palavra está dizendo, ponde-vos no caminho e perguntai pelas veredas, Senhor, qual é o ensinamento lá no início que tu tem para mim, de que se eu obedecer, a minha vida vai ser diferente. Existe uma porção da palavra para mim e para você, que tem o poder de mudar as nossas vidas. Mas o que a gente precisa fazer? Parar no cruzamento. Ok? Parei no cruzamento, deixa eu dar o pisca, deixa eu ir para o acostamento para não atrapalhar quem está vindo. Eu vou para a direita. O que me falta na minha vida é oração. O que me falta na minha vida é jejum. O que me falta na minha vida é ir para frente. Quero te dar um testemunho. Um dia eu disse para Deus, eu falei assim, Deus, não aguento mais. Porque eu faço campanha das 7 quarta-feira. Eu repreendo o diabo que está de sacanagem comigo. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja. Mas a minha vida financeira não anda. Eu preciso parar. Eu preciso entender qual é o problema da minha vida. Sem saber e conhecer Jeremias 6,16, eu parei e perguntei, Senhor, o que está acontecendo? Se eu não estou fazendo coisa errada, se não é o diabo, porque eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho repreendido ele, só pode ser tu, que está me resistindo. Nunca me esqueço, bati meu carro, Manuel e a Thalita me emprestaram o carro deles, pois o carro deles eu fui visitar um cliente lá no centro, com um terno verde, bonito, que a menina tinha comprado para mim. Cheguei na hora de bater o carro na chuva, no estacionamento, o carro não pegou na sexta-feira. E eu empurrando o carro, dando tranco de terno e gravata, o carro pegar no estacionamento lá no centro, revoltado com Deus. Falei, Senhor, muita sacanagem. Sou o presidente da DONEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Estou trazendo Luiz Carlos Clay. Eu vou encher um hotel com não crente para ouvir um testemunho. E eu estou no Evangelho da Prosperidade, que ministra isso, empurrando um carro que eu peguei emprestado. Eu disse, Senhor, o que é? Até que eu reconheci, porque eu entrava em alguns lugares e a pessoa nunca me via, nem mais magro, nem mais gordo, e dizia assim, eu vou te tirar do trabalho secular, tu vai trabalhar para mim. Eu falava, não vou, não vou. Pastor é feio, pobre, mora longe,
depende de carro que quebra, vai para onde a convenção manda. Não, eu não quero, não vou ser pastor. Eu gosto de comer umas comidinhas assim, né? Que tu vai ali no Jucapá, tu compra assim uma lasanha de 4 queijos, de camarão, um negócio bom. Eu não gosto mais de sorvete qualquer, não. Eu gosto de um sorvetinho mais. Então o pastor não pode fazer essas coisas. Então eu prefiro ser empresário. Até que eu parei e falei, por que eu não estou progredindo? Porque eu estou recusando o meu chamado. Quando eu comecei a dizer, Senhor, eu aceito o teu chamado para a minha vida. Porque eu parei e perguntei, Senhor, se não é o diabo, se não é eu, é tu. Mas por que tu está fazendo isso? Por que tu está com a mão no meu peito? Porque eu estava indo para o lugar errado. Quando eu dei o pisca, eu fui no cruzamento, fui para o lugar correto, a minha vida começou a progredir. Eu atrasei minha vida, 10, 12 anos. Eu atrasei minha vida. Porque eu estava acelerado. Quando eu dei o pisca, eu parei no acostamento e falei, para onde é que é para mim ir? É para lá. Eu comecei a caminhar. Então é isso que você precisa entender essa noite. Parar. E aí Deus usa até poderíamos dizer assim, uma redundância. Ele diz, indagai pelos caminhos antigos. Depois ele diz, interrogai pelo bom caminho. Mas indagar não é a mesma coisa que interrogar? Você sabe, eu tinha um possante Uno 1.0 Extra Power no GNV. Foi ele e meus 17 empréstimos para Joinville, para fazer esse curso aqui, ó, o seu dinheiro, o CRAU. Eu falei, mas tem alguma coisa que a Bíblia ensina para pode deixar ser endividado do jeito que eu sou. Eu fui em Joinville e perguntei, pastor, o que faz para entrar num caminho onde eu recebo a bênção de Deus aos seus, ele dá enquanto dorme? Como eu recebo de Deus a minha provisão financeira enquanto eu durmo? Eu indaguei, eu perguntei. E a Bíblia diz, agora, pois, caminhai por ele. Eu fiz uma cirurgia plástica, porque eu devia muito. Eu peguei meus cartões de crédito, peguei uma tesoura e cortei. Picotei meus cartões de crédito. Me lembro que um dia alguém me disse assim, Marcos, vamos lá em Termas do Gravatal, no retiro de casais. Eu falei, eu não posso ir. E a pessoa falou, porque eu tinha feito a cirurgia plástica, e aí a pessoa falou assim, eu vou pagar para você. Me lembro do dia que eu estava no curso de noivos, eu falei, Senhor, hoje eu até posso ir lá e pagar meu almoço, mas hoje eu não queria pagar meu almoço. O pastor me liga e fala, Ramiro, onde é que tu está? Aqui no curso de noivos, pastor. É para levar o pregador para jantar, para almoçar. Eu levo. Tinha acabado de falar, Deus, hoje eu queria que pagasse meu almoço. Aí o pastor liga e fala assim, ó, estou te mandando ir almoçar, tira a nota e manda para a igreja. Existe um lugar que quando você para e começa a perguntar e diz assim, Deus, ok, este ano eu não vou no Casa de Zadok, este ano eu não vou no Café com Pastores, este ano eu vou ficar paradinho, esse semestre eu vou ficar paradinho, mas qual é o bom caminho? Qual é a vereda para a minha vida? Existe um lugar. Existe um lugar. E ele diz, agora, pois, caminhai por ele. Eu comecei a caminhar. Eu peguei e fiz uma planilha. E comecei a viver em cima daquela planilha. Teve uma vez que a Miriam falou comigo assim, amor, João Marcos já está saindo da infância, está indo para a adolescência, precisamos fazer uma festa. Eu falei, Miriam, não temos condições de fazer a festa de aniversário para ele. Não temos condições. Se nós fizermos, iremos usar o dinheiro do Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, cheque especial. Ela falou, ok, amor, entendi, não vamos fazer. No outro ano fizemos uma festa muito bonita, com tema de dinossauro. E aí, eu não era o Tiranossauro Rex, mas fizemos a festa. E aí, por que você riu, pastor?
quando o João Marcos faz 18 anos. Quando o João Marcos faz 18 anos, o meu filho recebe a nossa bênção na festa de Barbaracá. Vamos disponibilizar para você entender o tamanho da bênção que o meu filho recebeu. Sem usar um cruzeiro, sem usar R$1 do dinheiro do especial. Então, eu usei o exemplo financeiro. Mas ele diz agora, pois caminhai por ele, então alcançarei paz e descanso para vós. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, rapaz, eu encontrei um negócio que é uma bênção, chama-se casados para sempre. Aí ele falou assim, eu não preciso disso, eu já tenho teologia, eu já fui professor de teologia. E aí, tempos depois, a filha dele passa por mim no curso de noivos. E ela fala assim, meu pai não escuta. E a minha mãe só está casada com ele porque tem os filhos para criar. Fazer um curso, entrar por um lugar onde você é ministrado, é andar por esse caminho. Então, meu papel como pastor, nosso papel aqui na igreja é mostrar isso para você. Mas ele diz, andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos por ele. O chamado do Senhor para ti esta noite é, pergunta, indaga. Pastor, pastora, Tete, você é uma mulher de oração, Tete. O que Deus te mostra a respeito disso? Olha, é isso. Mas vai me custar. Mas esse é o caminho. Mas vai me custar e o que vai acontecer comigo? Você vai encontrar paz. Você sabe o que é ter dor de cabeça por causa de dívida? Eu sei. Se não conseguir trabalhar porque você brigou com a tua mulher antes de ir para o escritório, e aí você não produz porque você fica pensando no que você deveria ter falado, no que falou, no que deixou de falar, eu sei. Mas um dia nós decidimos entrar por este caminho. E ele diz, perguntai. Agora, um ponto antes da gente avançar, que eu preciso colocar para você. Peça ao Espírito Santo a instrução sobre para quem perguntar. Olha a vida da pessoa, olha o testemunho dela, o que chega antes dela. O que chega antes dela. Como é a vida dela? É uma pessoa que está sempre liberando uma palavra de bênção ou está sempre liberando uma palavra de murmuração? Tudo que é colocado, essa pessoa tem porém. Não, mas veja, rapaz, eu fui lá naquela igreja, o fogo desceu, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, mas tinha anjo naquele lugar. Não, mas você não sabe que aquela igreja tem esse problema. Rapaz, eu comecei a fazer o curso do CRAU que ensina sobre o gerenciamento de dinheiro. Mas eu não sei se esse negócio aí não é teologia da prosperidade ou se a igreja só quer ganhar dinheiro em cima de você. Você pode perguntar para uma pessoa dessa, fazendo um paralelo com o que a Bíblia diz, acaso viria alguma coisa boa de um murmurador? Não vai vir, não vai para o céu. Está lá na Bíblia, diz que os maldicentes não entrarão. Então, quando você for procurar alguém, diga assim, Espírito Santo, eu já estou arrebentado, eu já estou arrebentada, eu preciso perguntar para alguém, livrai-me, Pai, desses que só dão conselho ruim. Olha a vida da pessoa. Prega bonito aqui. Esses dias eu encontrei uma pessoa no restaurante. E aí eu me lembrei de como cantava em cima do púlpito. Como pregava, Luana.
uma dicção, uma entonação, como tinha um porte garboso. Mas o que se via em cima do púlpito não era o que se via na vida. Então você tem que olhar e perguntar para si e para o Espírito Santo: essa pessoa pode me auxiliar? Existe um testemunho bom vindo dela? Antes de você perguntar e pedir a ajuda dela. Quantas pessoas falam para mim assim: pastor, eu não gosto de me aconselhar, eu não gosto de falar, sabe por quê? Porque eu falei com fulano, depois que eu falei com fulano, a igreja toda sabia. Tá, mas quanta fofoca você trocou com ela antes de abrir teu coração? Não tinha nenhum senso dentro de ti que te diria: olha, não vou. Rapaz, sei lá que eu já vi ela falando um monte de mal para as outras pessoas. Então, se eu abrir meu coração, você pegou? Haja com inteligência dada por Deus sobre a tua vida. Agora, voltando, a primeira pergunta dos fariseus era uma pergunta maldosa para uma dor real do povo. A segunda é uma pergunta bondosa de Deus para uma dor também real do povo. O povo está sofrendo, mas ele precisa de um lugar de conserto. E a resposta de Jesus é: volte para o início. A resposta de Deus em Jeremias é: pergunte pelos caminhos, pelas veredas antigas. Eu já falei para você que me roubaram 2 bicicletas. A primeira eu paguei à vista e roubaram. A segunda, quando eu paguei a terceira prestação, roubaram naquela semana. Eu me olhava e eu pensava assim: eu nunca vou ser nada. Eu nunca vou ter nada. Por quê? Sempre que eu ouvia na igreja alguém vir dar um testemunho, era mais um testemunho do que um testemunho. Irmãos, eu fui lá, mas aí eu cheguei no emprego novo, irmão, o diabo se levantou, e é só problema, é só perseguição. Jesus me deu um emprego, mas está tão ruim, eu não aguento mais. Irmão, eu comecei a faculdade, Jesus foi bom, eu passei no vestibular, mas é tanto problema, tanta perseguição com a minha pessoa na faculdade. Todo lugar a pessoa testemunhava. Era mais derrota do que vitória. Talvez vocês que são uma geração mais nova não saibam disso, mas eu também sou novo, mas eu já tenho um pouquinho mais de experiência. Era mais testemunho. Eu não via o Cristo vitorioso. E eu preciso lhes dizer uma coisa: a Bíblia diz que é uma honra padecer com Cristo. Então eu não estou pregando para você que você vai viver no evangelho, que você não fica doente, que você não tem problema financeiro, que você não passa por lutas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que, como diz a Miriam, deserto é lugar de passagem, deserto não é lugar de moradia. E aí, eu pensava assim: quando eu ficar velho, eu vou morar de aluguel, porque meus pais pagavam aluguel. Eu vou sempre andar de ônibus, porque quando a minha mãe viajava para o sul, levava 5 filhos de ônibus, e meu pai chegava depois. Então eu pensava: eu sempre vou andar de ônibus, eu vou sempre andar de ônibus, vai ser sempre difícil. Eu sempre era o mais feio, o mais pobre, o menos estudo. Ainda bem que Deus botou assim, sabe aquele embaçamento assim nos vídeos que eles fazem para não aparecer a pessoa assim direitinho, botou nos olhos da Miriam, aí ela casou comigo. Mas eu olhava para mim e falava assim: ó céus, ó dia, ó noite. Até que um dia me convidam para ir em Jaraguá do Sul. E lá eu escuto um louvor que você conhece muito bem, que diz: quero que valorize em você. E o Senhor trabalhou no meu coração. Um dia eu estava parado naquele Uno azul. Eu acho que eu vou fazer um projetinho, vou comprar um Uno para reformar. Eu estava parado no Uno azul. E o Senhor fala para mim assim: filho, por que te fazes tão pequeno?
se te fiz grande? Aleluia. Glória a Deus. Por que te fazes tão pequeno se te fiz grande? Amém. Um dia eu estava vindo pelo sertão do Imarim para ir para algum lugar, e eu estava orando e dizendo assim: Senhor, assim como tu fizestes com Jacó, e tu multiplicastes lá as ovelhas, quando ele estava tendo aquela treta com Labão, multiplica, Senhor, as minhas vendas de seguro e tal, e porque Jacó isso, Jacó aquilo. Senti o Espírito Santo falar dentro do meu coração: meu filho morreu por ti, e tu não vale nada? Eu estava colocando não que o patriarca Jacó não seja um homem grande diante de Deus, mas o que Deus falou no meu coração é assim: você sempre ora, olha Davi, olha o pregador fulano de tal, olha esse, olha aquele, Senhor, se eu pudesse a sombra daquele homem, como a sombra daquele homem. Ele falou: meu filho morreu por ti, larga a mão de viver essa vida pequena. Então, mas talvez você possa dizer assim: pastor, você está pregando experiência, e experiência é sua, não quer dizer que seja uma doutrina para mim, porque a minha vida, o meu casamento, a minha vida é difícil. Tem alguma base bíblica de que eu posso viver algo diferente no Senhor? Leiamos o que diz lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Diz assim, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para ti mantimento, e assim foi. Agora olha só. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Segura. Quando os fariseus vão e falam para Jesus assim: eu vou ampliar. Jesus, vamos falar de divórcio, porque as pessoas têm problema no casamento. Jesus falou: ok, vamos falar da solução? Vamos voltar para o princípio. Qual é o princípio? Olha só. Se a gente voltar, eu acho que no 27, faz um teste para mim. No 27, Luana. Uau! Olha só, olha o contexto. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pula para o 31. E viu Deus que o homem que ele tinha feito, a mulher que ele tinha feito, o casamento que ele fez, a instituição família que ele tinha feito, eis que era muito bom. Aleluia. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Por que crente? Porque nós crentes temos nos sujeitado a dizer: eu vou empurrando a minha vida. Alguns ainda concordam com aquela letra: deixa a vida me levar. Se ele diz, olha para o princípio que meu pai fez no princípio, criou homem e mulher, amplia, coloca a família debaixo desse guarda-chuva, e ele diz: é muito bom. É muito bom. Pastor, mas não é bom. Não é bom, porque não temos perguntado pelas veredas antigas. Não temos. Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. O quanto eu e você temos diante de Deus rasgado as nossas vestes, bendito Senhor, eu sei que tu tem algo de bom para a minha vida, mas o caminho que eu tenho andado não é o teu caminho. Enquanto o grupo se prepara,
eu quero ler mais um texto com você, que diz assim: em Apocalipse, eu acho que é 2 e 3. Apocalipse 2 e 3. Deus está falando: e sofrestes e tens paciência. Você faz coisas boas e trabalhastes pelo meu nome. Você vai no culto, você participa da pregação, você carrega o som, você toca no louvor, você fica na recepção, você serve o café, você dá a unha para as crianças, você fica na mídia. Trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, senta aqui, vamos conversar. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. O Senhor está nos levando a um lugar de recomeço esta noite. A um lugar de recomeço. E esse lugar de recomeço, eu sei que a palavra está falando do relacionamento com Ele. Mas talvez não seja um lugar também de recomeço do relacionamento do casamento. Talvez não seja um lugar de recomeço do relacionamento com teus pais, com teus filhos. Eu não sei, e eu queria que você ficasse de pé esta noite e se perguntasse para o Senhor: Senhor, aonde eu preciso voltar? Fique de olhos fechados. Talvez você tenha ferido a tua esposa, e o lugar de recomeço é voltar e dizer assim: amor, sabe, há 15 anos atrás, eu me recordo que eu te feri. Talvez o teu lugar de recomeço é dizer assim: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. O primeiro amor que esfriou, Senhor. Porque naquele momento em que eu tinha que escolher entre devolver o dinheiro, que ninguém sabia que estava comigo, eu escolhi ficar com o dinheiro. De lá para cá minha vida não anda, Senhor. Senhor, eu quero voltar, porque em determinado momento da minha vida, Senhor, eu estava no louvor, eu estava na pregação, eu estava no jovem, Senhor, e alguém me ofereceu ser meu namorado, ser minha namorada, e eu pesei e disse: eu escolho namorar hoje. Eu não sei o que você errou, mas esta noite Ele está dizendo para ti, no próximo versículo, Luana, Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Pode fechar. Pratica as primeiras obras. Muitas pessoas têm dito para mim assim: pastor, sabe, não percam isso que vocês têm. Pastor, as igrejas começam e depois elas deixam de ter esse lugar de carinho, esse lugar de cuidado. E esta pregação é para mim também um aviso do Senhor, dizendo assim: quer crescer, pode crescer, mas não perca o lugar do primeiro amor. Não perca o lugar do primeiro amor. Nós vamos estar louvando agora, antes de nós orarmos por você como igreja. Você que está me ouvindo em casa, você que talvez tenha recebido o link esta noite e tem enfrentado um lugar de tristezas que ninguém vê e ninguém sabe. Só tua cama e teu travesseiro sabem o choro que você não consegue chorar. Mas esta noite o Senhor te diz: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Há um lugar de restauração esta noite. Há um lugar de restauração esta noite.